Olá a todos, meu nome é Luciana Moerdal, eu sou professora visitante da Unifesp. Agradeço ao Projetemos o convite para contar a minha experiência sobre a pesquisa que eu desenvolvi a respeito das projeções no espaço urbano. Eu pesquiso os impactos da internet no jornalismo, na interface e nas cidades há mais ou menos 25 anos, e é uma honra estar aqui. Quero começar explicando a vocês de que maneira que as projeções passaram a fazer parte da minha pesquisa. Eu fiz mestrado e doutorado com foco nas interfaces, não é? No design de interfaces do jornalismo, depois no design de interfaces e as articulações oriundas das redes sociais. E quando pensei no projeto de pós-doutorado, para fazer na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, eu me lembrei de um filme, um vídeo curto, não é? Um filme pequeno, que eu assisti em 2014, o Lost Memories, de um diretor francês chamado François Ferrassi. Lost Memories imaginava, naquela ocasião, o filme é de 2012, e eu assisti 2 anos depois, imaginava uma Paris orientada por dados, e o vídeo ele faz uma reflexão, ele provoca um alerta a respeito de cidades orientadas exclusivamente por dados, não é? O roteiro do vídeo ele é muito interessante porque ele mostra ali na Praça do Trocadeiro pessoas circulando com smartphones e as telas sendo projetadas para além dos seus smartphones, não é? Então, e a própria estética ali daquele ambiente, ladeado por anúncios também flutuantes, aquilo me inspirou, me chamou a atenção e me fez pensar como seria, trazendo um pouco para a realidade, se isso pudesse se tornar possível, se fosse razoável que as pessoas pudessem projetar para além das suas telas de smartphones, não é? Para que elas pudessem reproduzir interfaces para além ali daquele roteiro de ficção. O cenário do filme é ladeado de interfaces flutuantes, como eu já falei, e o importante é que essas interfaces, elas estão todas numa gigantesca base de dados. E o filme, de repente, mostra uma pane. E aí essa pane destrói os dados, as pessoas perdem o acesso, não é? Porque todos os seus arquivos estavam numa nuvem, né? Então ele faz essa discussão. Para além dessa discussão a respeito do alerta que faz o François, eu me interessei num primeiro momento, na estética. Então, como seria isso? Então, como seria possível projetar? Como seria a estética? Depois, na técnica. Então, qual seria o smartphone? Haveria projetores com capacidade para exibir telas para além deles e também em muros, fachadas, em penas? Essa questão me levou a redigir o projeto, que foi aprovado na USP. Eu comecei o pós-doutorado em 2018 e ao longo da minha pesquisa eu fui encontrando outras questões. Então, eu estudei legislação, estudei as questões éticas também dessas reproduções, não é? Questões de segurança, como imagens que poderiam ser hackeadas. E aí, a partir desse filme, outros pontos de vista se abriram na minha pesquisa. O que é mais interessante, durante a trajetória do estágio pós-doutoral, veio a pandemia do novo coronavírus. Então, março de 2020, eu ainda fazia o estágio na USP, quando veio a pandemia. E qual foi a minha surpresa? Que em março de 2020, as projeções começaram a se popularizar, elas começaram a ser acessíveis. E não pelas telas dos smartphones, como foi a minha
a minha proposição inicial, né? Então, até então eu pensava que os smartphones seriam os agentes dessas mudanças, mas não, qualquer pessoa com um projetor, com internet, com computador, pode reproduzir interfaces de suas janelas, de suas varandas, em penas, muros e fachadas. Então, algo que antes era restrito a trabalhos de arte, a trabalhos de ativismo, algumas ações específicas, não é? Foi popularizado pelo Projetemos, um grupo de ações coletivas que inicia esse trabalho e, ao longo de todo esse período, cria uma rede nacional e internacional de projetores e de projeções, algo que é extremamente inédito, porque, sobretudo por causa da temporalidade. Então, como eu expliquei, as ações elas eram específicas anteriormente à pandemia e depois elas começaram a ser diárias, praticamente em tempo real. E uma outra contribuição importante que o Projetemos ele dá para esse movimento é a função didática, não é? Então, o grupo ensina pessoas que têm o interesse em fazer projeções, ensina essas pessoas a reproduzirem telas, e aí essas pessoas elas formam uma imensa rede de projeção, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Claro que também não são só os integrantes do Projetemos a entrar nessas ações coletivas, outros perfis que já existiam também começaram a fazer essas ações dessa natureza, como, por exemplo, Projeção Consolação, que já existia em 2019 e começou algumas ações específicas no período, Cine Janela de Salvador, que passou a exibir filmes nas empenas durante a pandemia, e a Rede Quarentena, entre outros perfis. Esse é um movimento que é extremamente interessante. Embora a pandemia esteja sendo devastadora, ela trouxe a hashtag Projetemos, esse movimento que é inédito no país e que veio para ficar. Eu acredito que a contribuição desse grupo é imensa, tanto para pesquisa quanto para profissionais que tenham interesse em participar dessa gigantesca ação articuladora. Então, essa é a contribuição maior, a contribuição ajudou a comprovar a hipótese da minha pesquisa. Eu pensei nos smartphones e o Projetemos usou um equipamento muito mais simples do que o smartphone. Eu quero terminar a minha fala aqui agradecendo imensamente, mais uma vez, a contribuição desses grupos para a disseminação de interfaces no espaço urbano. Obrigada. Vitrines lotadas, estoques vazios, pessoas vazias, lotadas de views. Vitrines lotadas, estoques vazios, pessoas vazias, lotadas de views. Repórteres e balas em busca de um furo. A paz foi roubada. Não tinha seguro. A trégua é uma falsa. Me engana que eu gosto. Tragédia dá like. Me fala que eu posto. A vida é um selfie ou ela é um sopro? Para uns é um saco, para outros um soco. Até o diabo, tio, abriu perfil no Facebook, publica sem stop, se matem em caps lock. E quantas Madalenas nós apedrejamos? Quantos filhos de carpinteiro já crucificamos? Praticamos forte um esporte
individualismo. Aqui se passa só o transporte, ainda é coletivo. Uma linha tão fina que divide ou aproxima e a gente faz virar uma muralha da China. Meu nome é Gabriel Furtado, sou do coletivo Projetemos, mas eu vim falar de um outro projeto, o projeto do coletivo Mídia Sana, um projeto que se inicia em 2003, quando eu e Igor Medeiros descobrimos as ferramentas de VJ, né? Nós somos músicos, né? A gente veio da área de música, a gente descobriu essa ferramenta de VJ que permitia você fazer uma edição em tempo real, e isso causou uma verdadeira revolução no processo criativo da gente, no foco e na expressividade. Essa possibilidade de a gente mixar imagens em tempo real nos levou a escolher a mídia enquanto matéria-prima, né? A primeira coisa que a gente pensou quando a gente descobriu aquela ferramenta, né? O software de VJ, que poderia ser controlado pelo mesmo controlador MIDI que a gente usava para tocar música eletrônica, né? A gente pensou logo em associar as duas coisas, a fazer um projeto musical que tivesse imagem junto. Então a gente começou a samplear a mídia para poder recombinar esses samples, né? Então a gente fazia um trabalho que a gente chamava de reciclagem de mídia. A gente digitalizava, naquela época a gente usava VHS, tinha que digitalizar esse material para poder recombinar isso depois com a utilização de softwares, criando apresentações para a gente fazer ao vivo, né? É possível fazer uma televisão melhor? Por que eu digo que isso foi uma revolução para a gente? A gente ouvia muita música eletrônica, tinha toda a cultura do hip hop, né, de trabalhar com samples e criar músicas a partir de trechos de outras músicas, o que já traz uma característica bem diferente dentro da cultura pop, né? Assim, o procedimento de você fazer música, você está trabalhando com notas, harmonia ali. Quando você sampleia uma música, você traz toda uma carga estética ali também, traz uma referência cronológica. Ou seja, um sample é mais do que uma nota, é mais, né, do que uma unidade musical. Ele traz consigo várias referências sociais, um sample musical. E quando a gente começou a utilizar samples audiovisuais, né, mais especificamente de jornal, isso causou na gente todo um rebuliço criativo e vários questionamentos sobre essa matéria-prima que a gente estava lidando, né? A gente estava mexendo com ela, né? Essa matéria-prima, ela termina por formar a cultura de uma forma ampla, né? Todo o peso que a televisão tinha muito mais na época, né, do que hoje em dia. Hoje em dia já tem internet para balancear isso um pouco, mas na época a televisão era bem mais hegemônica, assim, né? Ela era responsável pela pauta das conversas, pela moda, pela música que se escutava. Hoje em dia ainda é, mas não da forma como era naquela época, né? Quando a gente começou a trabalhar nesse processo de criar música e manipular isso em tempo real com imagem e recombinar o discurso da mídia, a gente chegou no formato que a gente chamou de canções midiáticas, né? Tem um formato de canção, as composições, com refrões e trechos repetidos e com temáticas específicas.
Tem uma composição, por exemplo, que trata da democratização do acesso à comunicação, né? Democratização da comunicação. Você não escolhe mais o que você quer ver, você vê o que você tem que ver, o que eles mostram pra você ver. A mídia serve a quem? A mídia serve a quem? Já que ela é uma concessão pública e não a propriedade de alguns poucos. A mídia só vê o lado dela, véi. A mídia só vê o lado dela, véi. Depois de certo tempo, não se pode mais separar a televisão do seu público. Onde tem gente, tem TV. Onde tem gente, tem TV. Onde tem gente, onde tem gente, onde tem gente, tem TV. A gente espera muito mais da televisão. A gente espera muito mais da televisão. A gente espera muito mais da televisão. Tem uma composição que trata da publicidade. Nada nos une mais neste mundo, nada nos une mais. Nada nos une mais neste mundo do que as marcas internacionais que vestimos. Somos vítimas do marketing. Somos vítimas do marketing. Somos vítimas do marketing. Ou não? Somos vítimas do marketing. Somos vítimas do marketing. Somos vítimas do marketing. Ou não, ou não, ou não, ou não, ou não. Seus hábitos de consumo têm raiz na infância. Meu pai não sai do telefone, eu acho super legal. Se a Vitarella fabricasse verduras, eu até comia. Assistir comercial é um Brasil pela criatividade. Tem uma composição que trata uma outra composição que já trata da questão econômica, né? Chamada fundamentalismo econômico. A taxa básica de juros subiu 0,5 ponto percentual. O mercado financeiro aprovou. Os agentes financeiros e as mesas de operação das tesourarias estão aí para ganhar dinheiro. Os agentes financeiros e as mesas de operação das tesourarias estão aí para ganhar dinheiro. O mau humor no mercado. O mau humor dos mercados. O mau humor no mercado. O mau humor dos mercados. O mercado fica nervoso, tá calmante, passa. O mercado fica nervoso, tá calmante. O mercado fica nervoso, tá calmante, passa. A utilização das reservas para irrigar o sistema financeiro. A utilização das reservas para irrigar o sistema financeiro. Uma outra composição que trata sobre cultura livre. That is the freedom to share it. 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 Todos os grandes países do mundo hoje se desenvolveram no primeiro momento copiando o conhecimento de outros. Os Estados Unidos fez no século XIX, se chama engenharia reversa, em tudo quanto é produto inglês. O Japão fez isso o tempo inteiro. Chega avião no Japão, desmonta o avião, ligado agora para o passa o avião. Só que esse caminho para nós, os países subdesenvolvidos do século XXI, está congelado. Só que esse caminho para nós, porque se nós fizermos, os Estados Unidos fez no século XIX, o Japão fez no século XX, nós seremos considerados pelo BRICS um país pirata, nós seremos processados internacionalmente. Which ways we might be going. Which ways we might be going. Which
ways we might be going. Which ways we might be going. The world where all access to everything is rigidly controlled. E nesse sentido, a Mídia Sana, todas as composições que a gente criou, a gente considera elas como obras de domínio público. Elas estão disponíveis para qualquer um ver, baixar, recombinar, enfim. E o fato de a gente utilizar, fazer esse trabalho híbrido, né? Que era música, imagem e performance em tempo real e ainda utilizando essa carga de informação muito premente, fez com que a gente saísse do circuito de música, que era o que a gente estava habituado. A gente entrou no circuito de artes visuais, entrou no circuito de arte e tecnologia, no circuito de eventos da área social, eventos da área de comunicação também, o que pra gente foi bem expansivo, assim, né? E falando em circuitos desses diversos lugares que a gente levou o trabalho do Mídia Sana, algo que marcou muito o trabalho do grupo foi essa escolha de ir em locais que não tinham acesso a esse tipo de manifestação, né? Logo no início, as primeiras apresentações do grupo aconteceram dentro, com a estrutura montada numa Kombi, em duas Kombis, uma com todo o setup de computadores, desktops naquela época. A gente montou lá, era onde a gente se executava a apresentação e levou para locais na rua, né? Uma outra Kombi tinha um sistema de som e telão, e a gente fazia essas apresentações na rua. Então já era algo bem inusitado, assim. E esse formato também permitiu a gente a chegar em lugares que para a gente foram bem importantes dentro da nossa trajetória de estar ali, como as comunidades menos favorecidas de Recife. A gente executou um projeto chamado Ecomídia, a gente levou uma apresentação somente sobre ecologia, com participação de pessoas, catadores de cada localidade que a gente foi, e a gente fazia uma dinâmica meio de TV de rua nesses locais, né? A gente se apresentou em 14 comunidades do Recife, um projeto que a gente executou. De certa forma, o trabalho do Mídia Sana, por ser um trabalho que ia para as ruas, levar informação para a população em geral, tem muita proximidade com o trabalho do Projetemos, né? Então, assim, como o Projetemos faz, a comunicação, a informação está na rua. Quem dá corda no mundo? Hein? Quem? Faz o globo girar. Lubrifica a engrenagem. Para isso aqui funcionar. Gente desconhecida. Josés, Marias, celebridades do dia a dia. Pessoas reais, normais. De um Brasil que o teu Cabral ainda não descobriu. São faces sem face, mas que estão de pé até o meio-dia só com um pão e um café, trampando no posto, sem nunca ter um carro, construindo as casas e pagando aluguel, asfaltando as ruas e morando no barro, existindo além dos números do Excel, na humilde, bem simples, sem seguidor, sem fã, salvando o mundo um pouco a cada manhã. A vida acontece na fila do pão, do ônibus, e os personagens principais são anônimos. É esse povo que aguenta, sustenta isso aqui, vértebra por vértebra, sem deixar cair, fazendo a coragem espinha dorsal. Eles são a real coluna social.
Abelhas no meu refri só me fazem pensar. Faltam flores por aí. Onde elas foram parar? E de carro na esquina é a última moda. E os carangos viraram nossas cadeiras de roda. É o planeta umbigo, cada um no seu vidro. E a televisão é quase um ente querido. O cachorro já foi o melhor amigo do homem. Hoje em dia é o smartphone. Se viver é um prêmio, 3 pedidos pro gênio. Uma árvore, um rio, um trago de oxigênio. Só que eu olho ao redor e não vejo as famílias felizes como nos comercial de margarina. Me diz, quem será que gosta de sangue mais? Os pernilongos, os vampiros ou os jornais? O passado é um presente para colher no futuro. Só que a gente mata o tempo para receber o seguro. Saudade do seu abraço. Hoje, dia 19 de maio de 2021, é o dia de nascimento e morte do meu querido irmão, que a gente costumava... Ele não era muito de feições físicas, mas a gente brincava que tinham datas especiais que ele tinha que me dar um abraço. Então, aí chegava meu aniversário, eu falava, cadê meu abraço anual? Ou no Natal, ou no Réveillon. E a gente ficava brincando assim, como com tudo, com nossas conversas, nossos sonhos, nossas dores. E eu sinto muita falta de você, meu irmão. E eu te amo. Amei as fotos que você selecionou, porque mostra bem o intuito de eu ter começado. Não sei se o Mozart falou alguma coisa, comecei a projetar foi uma época que eu realmente não saía de casa, aquela época que na verdade ninguém saía de casa, não que eu ainda saia, mas agora eu trabalho tudo, né, na rua, mas enfim, e aí eu achava que a gente tinha que levar um pouco a alegria para os vizinhos, né? Eu tinha um vizinho que cantava, eu tinha uma vizinha que cantava, eu tinha um vizinho que tocava piano, e então eu botava várias artes assim, né, na parede. Então eu passava curtas, eu passava lives, então eu gostei bastante. Oi, gente, meu nome é Luciana Marçal e eu tô gravando esse vídeo para explicar para vocês, contar um pouquinho para vocês a respeito do meu mais novo projeto, que é o Cozinha Revolucionária. Então, esse projeto ele nasceu agora durante a pandemia, para suprir mesmo a necessidade da população de rua aqui da minha cidade, que é Belo Horizonte, de comida mesmo, suprir essa população com alimento. Eu tenho percebido que a população de rua aqui em BH, ela praticamente que triplicou durante a pandemia. A gente percebe assim, famílias inteiras morando nas ruas. E aí esse projeto ele tem, né, o objetivo de fornecer pelo menos uma refeição digna para essa população por dia, né? Pelo menos uma refeição. Então, eu mesma produzo as quentinhas com um valor nutritivo bem bacana, com proteína, legumes, verduras, carboidrato. E eu tenho ajuda sim na distribuição, que é um grupo de amigos. E a gente percorre, né, a região central de BH, a área hospitalar, ali a região perto da rodoviária, que é onde concentra, né, a maior população de rua aqui da minha cidade.
A gente sabe, né, o caos econômico aí que o Brasil está passando, e é em função disso que eu criei, né, esse projeto, e infelizmente não tem assim menor previsão, né, da gente parar com esse projeto, porque a gente nota que cada dia mais pessoas, né, estão necessitando, né, dessa ajuda. Então a gente vai continuar, né, com a meta aí de 100 marmitas por dia. Na sexta-feira esse número dobra, são 200 marmitas. E eu tenho uma ajuda também dos amigos para recolher, né, os alimentos, arroz, feijão, macarrão, porque fica também, né, um valor muito alto, principalmente com carne, porque esse pessoal eles realmente necessitam, né, de um valor nutritivo maior, pela condição, né, de estar ali morando na rua e nem sempre, né, comer ali um alimento que sustente. Portanto, a gente vai seguir nessa batalha, nessa luta. Infelizmente o Brasil voltou aí para a estatística, né, que nos envergonha, né, diante do mundo, que é voltar, né, pro mapa da fome, que eu acho que é muito triste, porque a gente produz e exporta, né, todo tipo de alimento, e eu me sinto até envergonhada de pensar que pessoas, né, ficam aí morando na rua sem ter o que comer, pelo menos, né, que é muito básico, né, gente? É alimentação, uma moradia. E infelizmente a gente sabe que no nosso país tem muita gente que não tem nem esse básico. E foi por isso que eu criei esse projeto, né, que se chama Cozinha Revolucionária. E a gente espera, né, suprir essa população e o meu desejo mesmo é que eles possam, né, no futuro não tão distantes, eles mesmo prover, né, essa sua própria alimentação, uma moradia digna, né? Então é isso. Muito obrigada a todos. Segue a luta. Oi, gente, meu nome é Luciana Marçal e eu tô gravando esse vídeo para explicar para vocês, contar um pouquinho para vocês a respeito do meu mais novo projeto, que é o Cozinha Revolucionária. Então, esse projeto ele nasceu agora, durante a pandemia, para suprir mesmo a necessidade da população de rua aqui da minha cidade, que é Belo Horizonte, de comida mesmo, suprir essa população com alimento. Eu tenho percebido que a população de rua aqui em BH, ela praticamente que triplicou durante a pandemia. A gente percebe assim, famílias inteiras morando nas ruas. E aí esse projeto ele tem, né, o objetivo de fornecer pelo menos uma refeição digna para essa população por dia, né? Pelo menos uma refeição. Então, eu mesma produzo as quentinhas com um valor nutritivo bem bacana, com proteína, legumes, verduras, carboidrato. E eu tenho ajuda sim na distribuição, que é um grupo de amigos. E a gente percorre, né, a região central de BH, a área hospitalar, ali a região perto da rodoviária, que é onde concentra, né, a maior população de rua aqui da minha cidade. A gente sabe, né, o caos econômico aí que o Brasil está passando, e é em função disso que eu criei, né, esse projeto.
Caboclo, caboclo chama caboclo, que pisa no chão devagar, tremendo a terra no balanço macio, levantando poeira, tinindo o som das pancadas que sai da matinada ecoando no ar. Caboclo, caboclo chama caboclo, riba a pareia, que não quer caminho para caminhar. Manobra caboclo de guiada na mão, o vento leve que balança as fitas já amarrada na lança. Sopra, é hora de botar arrumação, caboclo, e correr campo, subindo e descendo ladeira, quebrando barreira, cortando trincheira, indo só por de pareia, pisando na terra alheia, no chão devagar. Caboclo chama caboclo. Parar, andar, esvaziar a cabeça no caos, faz a vida seguir. Lembrar que o caminho vem com a caminhada, ouvir a voz da ancestralidade, é não esquecer que o agora será o amanhã. Ande, saia, esvazie a cabeça.